Hoje nós vamos falar sobre não se turbe o vosso coração. E esta palavra está em João 14, dos versos 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Quando Jesus faz essas afirmações, e pode deixar na tela o versículo 1, quando Jesus faz essas afirmações aos seus discípulos, ele estava vivendo um clima de muita tensão, muito difícil. Os saduceus estavam aliançados com os fariseus e eles estavam tramando planos para matar Jesus. E quando Jesus diz essas palavras, ele está nas suas últimas horas aqui na terra. Ele está vivendo uma pressão muito grande, e o dia que ele disse isso era uma quinta-feira, a quinta-feira antes da paixão. E nessa quinta-feira aconteceu muita coisa. Foi nessa quinta-feira que Judas decidiu traí-lo, Pedro negá-lo. Nesta quinta-feira ele foi ao Getsemane e ele suou gotas de sangue, espremido, moído pelos nossos pecados. Nesta quinta-feira ele seria preso. Então Jesus está passando por um momento de muita turbulência, muito difícil, porque agora está finalizando a missão de Jesus na terra. E ele está agora no cenáculo, conversando com os seus discípulos, e ensinando coisas profundas a ele, e falando da sua ida para o Pai. E é nesse contexto que Jesus começa a abrir o coração dele com os discípulos, e lá em João 12, 27, ele vai dizer que a alma dele está perturbada, está turbada. Jesus não escondia o que sentia. Jesus é perfeito, nunca pecou, nunca errou, mas ele não escondia os seus sentimentos. E ele abre o coração com os seus discípulos, ele fala: olha, a minha alma está perturbada. E depois lá em João 13, 21, no contexto da traição de Judas, ele vai estar turbado no espírito, e ele compartilha isso também com seus discípulos. É nesse contexto de muitas coisas difíceis acontecendo, é que Jesus se dirige aos seus discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Eu fico imaginando como para Jesus isso podia ser um pouco difícil. Os seus apóstolos, aqueles que caminharam com ele tanto tempo, estavam no cenáculo discutindo quem vai ser o maior entre eles, discutindo sobre posição, sobre status, sobre quem vai ter mais, quem vai ter menos, quem manda mais, quem manda menos. E enquanto eles estavam discutindo isso antes ali da última ceia, Jesus pega a bacia e a toalha e começa a lavar os pés deles. Foi essa resposta que Jesus deu a essa pergunta: quem é o maior entre nós? E no momento talvez de maior turbulência na vida de Jesus, ele pega a bacia e a toalha, começa a lavar os pés dos seus discípulos e diz para eles: maior é aquele que serve. Não existe amor maior
do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Como devia ser difícil para Jesus estar nas suas últimas horas na terra e não poder ter dos seus apóstolos uma palavra para ele de encorajamento. Ao contrário, quando Jesus fala que ele está indo para o Pai, os discípulos ficam angustiados, ficam com medo. Então Jesus vai dizer a eles: não se turbe o vosso coração. E a primeira coisa que eu quero aprender nesse texto é sobre como não ficar com o coração turbado, perturbado. E a palavra de Deus diz em João 21, 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João diz que Jesus fez tantos milagres e tanta coisa boa aqui na terra, que nem todos os livros do mundo, o mundo não poderia conter tudo o que ele fez. E Jesus, para acalmar os seus discípulos, diz: olha, vocês estão com o coração turbado, mas vocês precisam crer em Deus e crer também em mim. Quando nós não estamos bem, quando as coisas não estão saindo conforme aquilo que a gente pensou, planejou, esperava, o nosso coração pode ficar perturbado. Uma doença, uma crise, quando os ventos contrários sopram, quando a noite é escura demais, quando as tempestades vêm sobre a nossa vida, o nosso coração pode ficar turbado, preocupado. E Jesus vai nos ensinar que a fé nele, crer nele, é o único remédio para um coração perturbado, turbado, angustiado, entristecido. Como está o seu coração? A palavra de Deus vai nos ensinar aqui que Jesus está tentando mostrar para eles que eles precisam trazer à memória tudo o que ele já fez. E eu gostaria nessa noite que você trouxesse à sua memória o que Jesus já fez por você. Você lembra? Quando as coisas não vão bem, quando o nosso coração fica angustiado, é hora de a gente começar a lembrar das obras de Jesus, do amor de Jesus. O que Jesus estava dizendo é que precisavam continuar crendo nele e confiando nele. Jesus nos convida a colocar a nossa confiança nele, apesar das circunstâncias, a lembrarmos de todos os milagres que ele já fez em nossas vidas. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado. As crises, elas vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas Jesus adverte: continuem crendo em mim. Jesus ensina que as sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas ele adverte: continuem crendo em mim. As prisões e os açoites os alcançarão, o sofrimento e a morte nos apanharão, mas Jesus diz: continuem crendo em mim. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras virão, mas Jesus adverte: continuem crendo em mim. Ah, amados irmãos, os problemas vêm, mas o remédio para curar o nosso coração é fé, e fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não vivemos numa bolha, nós não somos blindados,
E Jesus estava dizendo aos seus discípulos: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês serão açoitados. E todos os discípulos morreram pelo viés do martírio, com exceção de João. Mas Jesus disse para eles: continuem crendo, apesar das circunstâncias. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que são tão ruins, difíceis de aceitar, que nós podemos nos afastar de Deus. E a minha oração por você e por mim é que nenhuma crise nos leve para longe de Jesus. Que nenhum problema, nenhuma decepção, nenhuma frustração, nenhuma dor, nenhuma perda nos leve para longe de Jesus. Hoje nós temos muitas pessoas no meio evangélico e cristão em geral que se afastaram de Deus. Por algum motivo, por alguma razão, eles se afastaram. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. O segundo ensinamento que Jesus traz nesse texto está no versículo 2, aonde ele diz: vou preparar-vos lugar. Irmãos, quando Jesus está dizendo isso para os seus apóstolos e para nós, vou preparar um lugar para vocês, não é que ele vai morrer, vai chegar no céu e vai preparar lá um lugar para nós, não é isso. O que ele está dizendo, que vou preparar lugar, quer dizer que ele vai para a cruz, e ele vai morrer por nós naquela cruz. Ele estava com os discípulos no cenáculo, e ali ele ensina que maior é o que serve, ele participa com eles da ceia, ele faz a última ceia com seus apóstolos, ele vai para o jardim do Getsêmani, e lá ele trava a maior batalha que a humanidade já viu. Lá ele decide obedecer ao Pai e entregar-se por nós. E ele diz: Pai, não seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade e não a minha. E ali ele abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus e morrer em nosso lugar. Quando ele termina de orar, Judas chega, trai ele com um beijo, então ele é levado preso. E ele é acusado de 2 graves crimes: conspiração contra César e blasfêmia contra Deus. Depois ele é levado a Pilatos, e Pilatos manda açoitá-lo, e ele é açoitado. E os homens cobrem a cabeça de Jesus com um capuz, para que ele não veja quem está batendo nele. E ficam ironizando e batendo nele com varas, dizendo: diga quem te bateu. E Jesus nada responde. Depois disso, Jesus ainda sofre muito, carrega a cruz e fica das 9 da manhã até as 3 da tarde suspenso entre o céu e a terra, agonizando muito em nosso favor. No final ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E então Jesus entrega o seu Espírito. Como Jesus preparou um lugar para você, morrendo por você, entregando a sua vida, esvaiu-se em sangue, por amor a mim e você. Isso significa: vou preparar um lugar. E esse lugar custou a vida de Jesus. Isso nos leva a entender que ele ensina e ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai? É no céu. No céu é onde se encontra o trono de Deus. Lá estão as hostes dos anjos e a assembleia dos santos glorificados. O céu é a nossa pátria. Lá está a nossa herança incorruptível. No céu não há culto fúnebre. No céu não há dor, não há perda, não há separação, não há lágrimas. Jesus nos convida
para morarmos com Ele para sempre, no céu, junto com o Pai. O céu é o seu lugar. Precisamos entender, irmãos, que este lugar não é para nós. Nós somos aqui, como a Bíblia diz, forasteiros e peregrinos, viajantes. Nós estamos passando, mas nós temos uma morada eterna e celestial. E quando Jesus morre naquela cruz por nós, o que Ele está fazendo é dizer para nós, numa atitude muito grande de amor, que Ele não quer mais viver sem a gente. O tanto que Ele nos ama. E apesar de muitas vezes nós sermos como os apóstolos que estão preocupados com quem vai ser maior, com posição, com status e com as coisas desse mundo, a resposta de Jesus sempre é amorosa. A resposta de Jesus sempre acolhe. Jesus está fazendo de tudo, fez de tudo e fará de tudo para que a gente esteja com Ele. Mas nós precisamos decidir corresponder a este amor. Então Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele vai dizer em Mateus 25:34, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Depois Jesus diz no versículo 3, eu vos levarei para mim mesmo. Irmãos, Jesus não disse, eu os levarei para o céu. Obviamente vamos para o céu. Mas Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para estarmos no céu. Jesus morreu naquela cruz por nós, porque Ele quer que nós estejamos com Ele. Porque Ele disse, eu vos levarei para mim. Não é simplesmente para nos largar no lugar e dizer, olha, aqui vai ficar tudo bem, tá? Aqui não tem choro, não tem morte, não tem dor, vive aí eternamente numa boa. Não. O que Ele está dizendo é, eu e você vamos nos relacionar eternamente. Eu estou trazendo vocês para mim mesmo. É para um relacionamento, que lá vai ser para sempre perfeito, mas que aqui na terra já precisa começar a acontecer de uma forma mais íntima. Nós estamos tendo aqui as vigílias, toda sexta-feira às 11 horas. E sabe o que acontece comigo? Eu já estou esperando o dia da vigília. Porque no dia da vigília em que a gente vem aqui orar, a gente vem buscar uma coisa só, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. E eu preciso dizer, irmãos, não existe coisa mais boa nesse mundo do que a presença de Jesus. Se eu não ansiar a presença de Jesus na terra, como é que eu vou viver eternamente com Ele no céu, se eu não desejei Ele na terra? Como eu passarei a eternidade com Cristo no céu, se eu não o amei na terra? E amar Jesus é a coisa mais importante que tem. Mais importante do que fazer coisas para Jesus, é amar Jesus. Então Jesus disse, eu vos trarei para mim mesmo. No céu teremos comunhão eterna com Cristo. A maior glória do céu é estar com Cristo para sempre e sempre. No céu teremos comunhão eterna uns com os outros. No céu seremos uma só família, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. No céu vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os entes queridos que nos antecederam. Jesus adverte os seus discípulos que essa separação é momentânea, mas vai chegar o dia que nós estaremos juntos em comunhão uns com os outros. Esta verdade aponta, irmãos, para outro princípio que chama a nossa atenção. Nós devemos nos amar uns aos outros, porque no céu teremos comunhão eterna uns com os outros. Então, um cristão de verdade não odeia o seu irmão,
e não ficar brigado com o seu irmão. Porque se nós não nos amarmos na terra, como vamos nos amar no céu? Não vai dar para chegar no céu e dizer: Senhor, eu quero morar em outro bairro. Não vai ter bairro. A gente brinca, né? Ah, Senhor, eu não gostaria de morar perto daquela irmã. A gente nunca se acertou na terra. E agora o Senhor me colocou vizinho. Nós precisamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Precisamos perdoar. Eu sei que tem gente que quando a gente ouve o nome, dá uma azia. Eu sei. Eu também sou de carne e osso. Tem gente que eu lembro e eu falo assim: Senhor, me ajuda. E eu sei que você tem também. Mas nós precisamos amar, perdoar e caminhar juntos. Amém? Porque o céu é comunhão eterna com Cristo e com os irmãos. E Jesus continua dizendo grandes verdades, e ele diz esta última. Ele disse assim: eu virei outra vez. Amados irmãos, certamente Jesus Cristo vai voltar. E nesse texto ele diz isso: eu virei novamente. Jesus vai voltar visivelmente. A Bíblia diz: todo o olho o verá. Jesus vai voltar audivelmente, porque quando soar a trombeta que o arcanjo tocar, todo ouvido ouvirá. Jesus voltará gloriosamente, cercado por um séquito de anjos, de milhares e milhares de anjos, que diz a Bíblia, cobrirão o céu. E o Filho do Homem aparecerá em grande glória, em grande poder, gloriosamente. E quando ele se manifestar, o anticristo será destruído, o mal será eliminado, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele voltará inevitavelmente, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se ele disse que vai voltar, a sua volta é inevitável. Você está preparado para a volta de Jesus? Você ama mais a terra ou você ama mais o céu? Você ama estar mais com Jesus ou você ama estar mais nas coisas desse mundo? O nosso coração, ele é muito enganoso. Por isso Jesus nos chama a atenção para que o nosso coração não fique turbado. Existem muitas coisas na nossa vida que nos impedem de ter um relacionamento íntimo e frutífero com Jesus. Coisas que aconteceram na nossa vida. Mas hoje eu peço que você, em nome de Jesus, tome uma atitude, dizer: Senhor, ajuda-me a fazer consertos em todas as áreas, porque eu não quero que o meu coração fique assim. Na verdade, eu quero que o meu coração seja igual ao teu. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Eu quero que o Senhor, meu Deus e meu Mestre, me dê um coração igual ao teu. Que o Senhor tire de dentro do meu coração tudo que não é bom. Que o Senhor limpe o meu coração com o seu sangue. E que o meu coração possa sentir o que o seu coração está sentindo. E que o meu coração possa querer o que o seu coração, Senhor Jesus, está querendo. E que o meu coração possa se inclinar para o mesmo lado que o seu coração, Senhor Jesus, está se inclinando. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida. Como está o seu coração? Tem alguma coisa aí que o sangue de Jesus precisa limpar? Tem alguma angústia? Tem alguma injustiça? Tem alguma dor? Tem alguma frustração?
Tem alguma coisa que aconteceu e você não ficou bem? Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Jesus reafirma a sua divindade. E Ele diz que é Deus. E Ele pede que você creia nele. E eu quero te pedir isso essa noite. Eu quero te pedir que você creia em Jesus. E que você creia que Ele pode limpar o seu coração. Eu creio que Ele pode limpar o meu. Eu creio que Jesus pode me dar um coração melhor. Eu creio que eu posso amar mais. Eu creio que eu posso orar mais. Eu creio que Jesus pode me transformar de dentro para fora. Eu creio que eu posso resolver coisas que estão pendentes na minha vida há muitos anos. Eu creio nisso, se Jesus me ajudar. Você crê? Porque está escrito na Bíblia: abra a tua boca e eu a encherei. Se você crer em Jesus e consagrar a sua vida a Ele, não se preocupe com o que você vai dizer. Deus colocará as palavras dEle nos teus lábios. Amém, irmãos? Eu vou pedir que você fique em pé. Eu quero cantar aquela música que eu cantei hoje de manhã, Júlia. Nós vamos pedir ao Senhor Jesus agora, nesse louvor, um novo coração. Um coração igual ao de Jesus. Um coração lindo, um coração amoroso, um coração perdoador, um coração que reconcilia, um coração que não busca os seus próprios interesses, um coração que não liga para status, um coração que não é competitivo, um coração quebrantado, humilde, contrito, o coração de Jesus. Vamos louvar? Vamos cantar? Mas antes de começar, eu quero fazer assim hoje. Você vai pedir para Jesus, dizer: Senhor, olha para dentro do meu coração. E se tem alguma coisa aqui dentro que o Senhor entende que precisa sair, então eu vou querer que o Senhor tire. Eu vou colocar isso diante do Senhor. E se você quiser colocar diante do Senhor, você vai louvar o Senhor, mas no meio do louvor, durante o louvor, você deixa o seu lugar e vem até aqui à frente. E esse movimento é dizer assim: Senhor, eu estou me movimentando. Eu estou saindo de onde eu estava e eu estou caminhando para um novo lugar, para receber do Senhor um novo coração. Porque existem coisas na nossa vida que roubam aquele coração que Jesus queria que a gente tivesse, sabe? Então vamos louvar ao Senhor. E se o Senhor for falando com você, você deixa Deus falar e o Espírito Santo agir. E aí, impulsionado pelo Espírito Santo e dirigido por Deus, você vem orar aqui. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, nós clamamos, Pai. Nós não queremos esse coração que temos. Nós precisamos de um novo coração, Senhor. Porque muitas palavras ruins saem do nosso coração. O Senhor disse: a boca fala do que o coração está cheio. E as nossas palavras denunciam contra nós. Mas nós pedimos ajuda essa noite. Que o Senhor transforme-nos de dentro para fora. E que a gente possa amar com o seu amor, perdoar com o seu perdão. Que possamos amar os nossos irmãos. Porque entendemos que o mundo não precisa de tanta teologia, mas precisa tanto de amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a reconhecer isso.
pedir que você que veio até aqui à frente pode ficar em pé. E eu quero também pedir aos irmãos que ainda estão nas suas cadeiras, se você estiver com seu cônjuge aí, talvez fosse bom que você viesse com a sua esposa, porque muitas vezes a gente fala nas brigas dos relacionamentos, coisas que machucam. E às vezes a esposa nem fala nada, ela fica em silêncio. Mas fica uma dor de uma palavra que foi dita, de uma situação que não ficou boa. E talvez agora a gente pudesse dizer uns aos outros: eu quero amar você com o amor de Jesus. E se tem filhos que os pais estão aqui, queria pedir que você procurasse o seu pai e sua mãe, se eles estão aqui agora, e você pudesse dizer a eles: olha, eu quero te amar, pai e mãe, com o amor de Jesus. E você pode dizer isso aos seus filhos, porque infelizmente as maiores dores que sofremos muitas vezes são dentro de casa e nos relacionamentos mais próximos, mas também as maiores alegrias e as maiores bênçãos nós vivemos em família. Nossas famílias não são perfeitas, nós não somos perfeitos, mas a gente pode pedir um pouco mais para Jesus, de ter um pouquinho mais dele na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Porque se conseguirmos isso, tudo muda. Garanto a você que o maior happy hour da sua vida não está nesses lugares aí fora, está em casa com a família. E às vezes são outras coisas, coisas que aconteceram, que te machucaram e te feriram, podem ter paralisado a sua vida, e o seu coração ficou. Mas hoje Jesus pode dar a todos nós um novo coração. Ele tem poder para isso. E sabe por que nós precisamos desse novo coração? Não só para a gente ficar bem, mas Jesus Cristo espera que rios de água viva fluam do nosso interior. Ele espera que a gente possa amar o nosso próximo como Ele nos amou, principalmente e primeiro os da nossa casa, e depois todos os outros. Que a minha e a sua casa seja um lar que transborda amor de Jesus, e que a gente possa procurar quem nos machucou e nos feriu e simplesmente perdoar e seguir em frente, curado, com coração novo, vivendo os sonhos e os planos de Deus. Coloca a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu consagro o meu coração, dá-me, Senhor, um novo coração. Eu quero amar com o teu amor, sorrir com o teu sorriso, abraçar com o teu abraço, me mover no teu espírito. Fica comigo, me abençoa, porque dos meus lábios sairão palavras de vida, porque a vida que é Cristo está no meu coração e nunca mais vai sair, em nome de Jesus, amém. E é isso, a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se ali, naquele episódio de João 14, os apóstolos estivessem com o coração cheio de amor, eles não estariam discutindo quem seria o maior, mas eles estariam orando por Jesus, para que ele conseguisse cumprir a sua missão.
Infelizmente isso não aconteceu. E às vezes na nossa casa, infelizmente também, nós não recebemos o apoio que a gente queria. Mas ainda que você não tenha recebido o apoio que você queria dos seus familiares, por algum motivo, Jesus nunca deixou de acreditar em você. E ainda que coisas tenham acontecido, tenha paralisado a sua vida, Jesus é aquele que diz: levanta e anda. Então eu quero te dizer, você vai andar em tudo que Deus tem. Você vai experimentar ter um coração novo. Isso vai fazer toda a diferença. E você vai viver uma nova perspectiva, a perspectiva do céu. Porque você é um cidadão do céu. E sabe, você vai começar a ficar com saudade dele. Saudade dele. E quando tiver vigília aqui na sexta-feira às 11, sabe o que vai acontecer? Você vai querer vir. E não é por causa de nós, nem da vigília. Você vai querer vir porque você sabe que Ele está no meio da oração. E isso vai te mudando. Porque Jesus é uma água limpa que derrama sobre nós e vai tirando toda a sujeira. Até que chega uma hora que nós estamos limpos. Como Ele disse em João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus é João 15, 3. A palavra de Deus tem o poder de limpar o nosso coração. Fica perto de Jesus. Fica perto da palavra de Deus. Fica perto das reuniões de oração. E a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe.